Oi, gente. Então vamos continuar aquela aula, né? Fabulous. Dessa vez não tem filminho, tá? Vamos continuar desse jeito que tá aqui. Agora tá mais calminho, tá bom? Eu já vou começar porque essa parte inicial ela precisa ser dada e, bom, eu espero que vocês não estejam muito cansados, mas a gente vai continuar nela até vocês aprenderem, tá? Eu sei que nunca vai ser demais, então não fiquem tristes, por favor. Então, olha aí, a gente estava nesse aqui, tá? Ah, professor, tô tão cansado, já vi isso aí 1 milhão de vezes. Vamos ver sempre. Vocês vão ver que vocês não... demora para ter o domínio disso tudo, tá? Eu espero dar umas contribuições para vocês aqui. Vamos lá. Espalhamento e absorção. Preciso começar, então, pelo menos a falar um pouco do que são essas palavras, né? Olha, absorção é fácil, né? O fóton some. Mas a atenuação, eu não estou falando só de absorção, estou falando de espalhamento também, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, eu quero ver os fótons, como é que fala? Absorvidos. Tá bom, mas se ele sair um pouquinho da rota, né, ele teve um espalhamento ali, vamos falar, tipo espalhamento bem pouquinho, saiu da rota dele, isso já é um fóton fora do feixe, tá? Então, nós vamos tornar a falar mais sobre esse detalhe quando a gente falar da geometria estreita e a geometria larga. Por quê? Todos os gráficos que estão aqui, tudo isso, se refere à geometria estreita, onde você tem os fótons colimados indo em direção a algum alvo, tá? Aconteceu qualquer processo de espalhamento, pode ser um grande espalhamento ou um espalhamento que praticamente deixou ele na mesma direção, ele é um fóton espalhado, ele foi retirado do feixe, tá? Então, agora, a absorção não. A absorção significa que o fóton sumiu e a energia dele vai reaparecer de alguma forma. Provavelmente aparece nos elétrons. Então, vamos ver sobre isso, tá? A parte de espalhamento, a gente tem que ficar reforçando ela, porque a parte de feixe largo, feixe estreito, que eu acabei de falar, ela é importante. Então, olha aí, né? Espalhamento, uma alteração na direção do fóton, mas a gente sempre está levando em conta que a gente tem um feixe colimado, todo mundo na mesma direção, bonitinho, tem a mesma energia e tem a mesma direção. Saiu da energia, saiu da direção, você não tem mais o fóton do feixe, ele é outra coisa, tá? Então, olha aí, né? Tanto a direção como a energia do fóton é alterada. Aí existe o fóton, ele tem outra energia, ele tem outra direção, na prática ele saiu do feixe. As contas têm a ver, os vários gráficos que eu vou colocar, com a retirada do fóton do feixe, tá? Não eventualmente a eliminação desse fóton. Muito bem, professor, os processos ali, né? Bom, então, essa energia dos fótons, ela vai ser convertida em energia cinética de elétrons. Como? Bom, a gente tem processos aqui, né? São processos, está escrito radiação ionizante. Professor, você falou que é ultraviolento ionizante. É mesmo. Então, esse ionizante não é aquele ionizante que realmente ioniza. É o que a gente chama de radiação de alta energia. Quando a gente fala radiação de alta energia ionizante, a gente está pensando em equipamentos médicos, tá? A gente está pensando na faixa do keV. Geralmente é de uma dezena de kevs, de 10 keV para cima. Então, aí para baixo também ioniza, mas a gente não está pensando nesses processos, tá? Vamos fazer essa distinção. Efeito elétrico, já sei tudo, professor. Como também, meu Deus, fiz toda a experiência do Higgs, do Joule, né? Produção de par, isso eu não fiz.
Vamos ver, revela, alunos. Espalhamento coerente Rayleigh. Isso aqui eu não sei o que é. Bom, a bem dizer, você não vai ter fótons, como é que fala? Deixando energia pelo espalhamento coerente, tá? Mas a direção dele alterou. Alterou a direção, ele foi retirado do feixe. Mas não deixou energia no meio. Saiu do feixe. A gente transporte de fótons pela matéria, tá? A parte da dose tem uma etapa aí. Então vamos falar dos 4 processos principais. Como eu falei, eu vou falar numa espiral. Como a gente começa meio simples, depois vai aumentando. Cadê aqui? Aqui. Tá bom. Bom, começar com esse que vocês não conhecem, né? Espalhamento Rayleigh ou clássico. Eventualmente algum de vocês conhecem. Todos vocês têm contato diário com o espalhamento Rayleigh. Vocês não sabem, mas, né? Tá vendo esse azulzinho aí da tela? É sobre isso que nós vamos falar, tá? Interação com energia muito baixa. Eu pus a menos de 10 keV. Isso aqui vai até o visível, tá? Então, não se preocupem, vocês vão saber do que eu estou falando. Mas o 10 keV é da nossa faixa de energia, de altas energias, que é o que interessa para radiação ionizante, né? O campo elétrico do fóton ressoa como a eletrosfera do átomo em questão, né? Por quê? O fóton é o campo elétrico e um campo magnético associados, né? Os dois estão sincronizados, quando um cai o outro sobe, aquela coisa de um bombeia o outro, tá? Tá bom. O campo elétrico ele é mais intenso, ele passa perto de uma molécula e ela é uma esfera dielétrica, assim, vamos falar do ponto de vista clássico, tá? Então ela também distorce, né? A esfera, ela aumenta de tamanho, diminui de tamanho, né? Dentro do campo elétrico do fóton que está passando. Se ela está fazendo essa variação de elétrica nela mesmo, ela também está emitindo radiação elétrica. Também é um campo elétrico oscilatório, portanto é outro fóton. Mas eu não estou entendendo isso em termos de fóton. Não é para entender, porque não tem fóton na jogada. Agora é onda, nós estamos na explicação clássica. É uma onda fazendo outra onda. Professor, tá complicado, hein? De Broglie, aquelas coisas, não é fácil não, tá? Mas é assim que a gente entende espalhamento Rayleigh, do modo clássico, né? Então, olha aí, numa espécie de excitação, né? A energia do fóton incidente, aquele campo elétrico ali diminui de tamanho e parte dele vai para o outro que vai ressoar e vai emitir outra onda. Aí o fóton está na onda, tá? Então é uma fluorescência ressonante. Eu devo ter lido isso em algum lugar, eu acho bonito, né? Eu mesmo não concebi isso. Eu acho muito bonito, uma fluorescência ressonante. Olha aí, espalhamento coerente ou clássico. O fóton é espalhado, não perde energia, tá bom? Assim. Não há ionizações. Eu acho que eu acabei de falar. O céu é azul. Professor, fumou, professor? Não, gente. O espalhamento Rayleigh é aquele que deixa o céu azul. Peraí, vamos pôr aqui o grande. Então, é o seguinte, pensa assim, você tem a luz do Sol, ela tem todo o envoltório de moléculas aí da atmosfera, tá? 99% de tudo é nitrogênio e oxigênio, é a coisa mais simples que tem. Tá? Essas duas moléculas tá em tudo que a gente respira, tudo que a gente vê, tudo que a gente é molécula. A luz do Sol, luz, né, visível, faz esse espalhamento aí com uma certa eficiência. Essa eficiência tem no vermelho? Tem. Só que vocês vão ver que a eficiência ela é função do comprimento de onda
desse lado do visível e do outro também continua, tá? É uma ressonância. Então, imagina aqui, que está aqui o visível, tá? Então, a ressonância começa a aumentar, chega aqui na região tipo ultravioleta no máximo, aí você tem a absorção e depois a ressonância começa a cair do outro lado, que é a parte da energia de keV aí, tá? De 1 keV e tudo. Então ela vai caindo. Então, absorção molecular, ressonância de novo. Essa subida aqui, ela vem pelo vermelho, azul, ultravioleta, tá? Então, o que está acontecendo? A luz do Sol, ela está sendo espalhada do Sol. Imagina assim, ó, eu vou usar o exemplo dessa nuvem passageira que está aqui, tá? O Sol não está... esqueçam a nuvem, tá? Só pensa no azul. Então, o Sol, aqui não tem Sol, tá? Então, fala, por que isso aqui não é tudo preto? Tá vendo luz dali? Tem alguma lanterna ali? Não, né? Não tem lanterna nenhuma. Tem alguma lanterna azul em algum lugar aí? Não tem. Você tem luz do Sol. Como é que vem esse pontinho azul aí em direção ao meu olho? Né? Não me vem falar de tentáculo, tá? É de tentáculos que saem de olho. O que está acontecendo? A luz do Sol bateu em algum lugar, numa molécula, ela pode estar no meu nariz, ou ela pode estar a 30 km dessa distância na minha linha divisada, tá? Aconteceu esse espalhamento Rayleigh, e a luz do Sol veio em direção ao meu olho e chegou, né? Aí por que é azul? Porque também acontece com a luz vermelha, mas numa eficiência muito menor. Tá? Quanto mais para o azul e para o ultravioleta, nessa parte do visível, né, que eu falei, a linha de absorção está no ultravioleta, nessa região aí do ultravioleta mais duro, tá? Então, onde as moléculas absorvem. Então, quanto mais azul e ultravioleta, maior a eficiência do espalhamento Rayleigh. Então, tipo assim, de repente veio, sei lá, 5 fótons de azul e 1 de vermelho. Eu vou ver aquilo ali azul. Então, essa é o espalhamento Rayleigh que vocês esperam. Se vocês não conheciam, estão apresentados. Eu acho demais, né? Quando vocês olharem o azul do céu, não lembra de mim, lembra do Rayleigh. O Rayleigh, Lord Rayleigh, que bolou isso daí. Tá bom? E esse branco aqui da nuvem? Esse é outro espalhamento. Chama espalhamento Mi. Nunca ouvi falar. Nossa, não quero ouvir. Tem um monte de coisa em física, tá? Esse é o Rayleigh. Esse é o que nos interessa. E o pôr do sol, que é vermelho? Espalhamento Mi. Ele é mais favorecido para o vermelho, como vocês, né, podem intuir. Um dia vocês estudam isso, né? Agora nós estamos no Rayleigh. E na parte de fótons de alta energia, vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Passando esse pico de absorção que está no ultravioleta duro, tá? Ele vai começar a ir para o lado da alta energia, só que quanto mais energia, mais ele cai. Mas ele vai acontecer também, até ficar bem pequenininho, que nem acontece com o vermelho. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Aqui, nesse ponto, ele é um conceito. Eu estou só apresentando o fenômeno para vocês. É uma espiral, lembrem-se, né? Muito bem. Efeito fotoelétrico. Já sei tudo. Não, vamos ver de novo. Em raio-x diagnóstico é o principal mecanismo. É aquela coisa da sombra. Por quê? O fóton, ele some, né? O átomo... ele não tem aquela absorção molecular que eu estava falando agora de pouco, é a atômica, né? É aquela coisa que vai dar origem até a fluorescência, bababá. Então, a eletrosfera do átomo vai pegar esse fóton, absorvê-lo e vai emitir a energia depois, a gente vê como. Então, tipo assim, o fóton ele é subtraído, ele é comido aí pelo átomo, ele é totalmente incorporado à energia do átomo e depois o átomo se vira para liberar essa energia. Isso faz a sombra ali, aquela do coelhinho que eu tinha colocado. Como ela está pertinho, eu até consigo voltar aqui para vocês. Aí, do coelhinho aqui, né? Então,
O coelho, tá? Ele vai absorver por efeito fotoelétrico, né? Se isso aqui não fosse uma vela, fosse uma fonte de raio-x, e daí faz a sombra radiográfica, tá? Não é aula de radiologia, então vai ficar sem. Bom, aqui está a ejeção dos elétrons, né? Então, esse é o fotoelétron. Então, o elétron da eletrosfera vai embora. E ele que vai fazer as ionizações, né? Esse elétron, agora ele absorveu... Primeiro ele está ligado... Esse elétron da eletrosfera tem uma energia de ligação. A energia do fóton precisa ser maior que essa energia de ligação. Pode ser 10 eletronvolts, pode ser 100 eletronvolts, pode ser 1000 eletronvolts, 1 keV. Já são energias, né? Pode ser 70.000 eletronvolts lá da camada K do tungstênio. Eu sei que passou um fóton com essa energia, passou a energia de ligação, esse elétron sai com energia excedente. Você tinha 70.000. Se vier outro de 70.000 e vírgula bolica, vai sair um elétron bem devagarzinho. Agora, se for um elétron ali de hidrogênio, que o potencial é 13 eletronvolts, né? Acho que é 13 eletronvolts. E ele que vai ser 70.000 menos 3 eletronvolts. Tá? Então, como é que fala? Esse é o efeito fotoelétrico, tá? O átomo, ele perdeu o elétron, ele está em estado excitado, por causa disso ele vai ter que fazer um rearranjo, mas eu acho que isso é falado aqui en passant, né? Olha aí, o elétron, vai sair um elétron aqui voando, né? Esse aqui é o segundo elétron, tá? Aqui é o processo de desexcitação, né? Então, aqui é a camada K, né? Eu imaginei que o elétron daqui saiu, o elétron mais de fora vem, tá? E essa diferença de energia é irradiada aí, e é o fenômeno da fluorescência, tá? Da linha característica, aquelas coisas que tem em física atômica ali, né? Que caracterizam o fóton. Mas tem outro tipo de excitação, que é o elétron OG. É outro tipo característico também, tá? Imagina, a gente costuma falar de uma forma simplificada, não sei o quanto simplificado que é. Mas imagina que esse fóton encontrou o elétron aqui, tá? Esse daqui mesmo, e passou a energia para ele e ele que saiu voando. Então, aparece uma camada, aqui tem um buraco. Aí esse elétron vem para cá, o buraco veio para cá. E daí esse daqui vai embora também, 2 buracos, ó. É esse processinho aqui, tá? Esse é o elétron OG. Então, olha só, nessa é a etapa posterior ao efeito fotoelétrico, tá? Primeiro o fóton sumiu. Depois apareceu um fóton de fluorescência e um fotoelétron com a diferença de energia daquela energia de ligação que tinha aqui, tá? Então, apareceu um fóton de fluorescência e um elétron. Na de-excitação por elétron OG, você não tem o fóton de fluorescência. Você tem um elétron e um segundo elétron. Quer dizer, em um sai um fotoelétron e outro sai um elétron e um elétron, né? Todos eles têm energia, tudo isso daí tem uma energia característica em algum ponto. Na verdade, o fotoelétron, o que foi ejetado pode ter energia qualquer, mas o das transições tem a parte característica, tá? Mas isso é a sequência de eventos. Muito bem, efeito Compton, né? Ele é um principal mecanismo, é um dos principais, né? O outro é o efeito fotoelétrico, mas ele é ruim, porque o efeito Compton, ele envolve um espalhamento, né? Aquilo ali, ó. Agora virou onda de novo, professor, né? Depois vocês vão aprender que não faz diferença. Toda hora você muda, chaveia. A explicação fica clássica e fica quântica, conforme a conveniência, né?
Então, é um processo que usualmente acontece com os elétrons soltos, né? Isso daí existe em um gás aquecido, no meio interestelar, é uma coisa mais assim teórica. Mas aí o Compton falou, não, ele pode estar ali ligado com 1 elétron-volt, com energias muito pequenininhas. Para a energia incidente que está chegando nele, é como se ele tivesse solto. Que bom, né? Então, é uma carga elétrica, de novo, sobre a ação de um campo elétrico ali do fóton. Na explicação do Rayleigh, é elétron e campo elétrico, tá? Essas eram as explicações originais. Tinha sido dado pelo Thomson, para explicar esse tipo de espalhamento, e depois foi refinado por Klein e Shima, que estabeleceu ali uma explicação muito boa, quantificando o fenômeno. Mas isso de elétron solto, tá? Quando o elétron estava ligado no átomo, o Compton falou assim, olha, eu estou subindo a energia do meu fóton e não estou caindo mais no espalhamento Thomson, né? Não estou caindo mais naquilo que o Klein e Shima falou. O negócio está virando bolinha contra bolinha, né? Então, é colisão mesmo, colisão elástica. E ele explicou, e é o que eu falei na aula passada, tá? Isso daí estabeleceu a identidade de fóton como ente mesmo corpuscular, né? O Newton ali, obviamente, ele fazia força, né? Até com a força do prestígio dele. Tinha um monte de explicações, mas tinha um monte de explicações ondulatórias também. Nessa etapa do conhecimento, né? O fóton estava bem estabelecido como uma coisa oscilatória, e o Compton falou, não, gente, isso aqui só explica agora como corpuscular, né? Uma coisa muito forte. E ganhou o nome dele, nada mal, né? Então, vocês fazem essas experiências, é isso. Só que, olha só, né? No Rayleigh você tinha campo elétrico e o campo elétrico alterado ali, porque houve uma interação com a eletrosfera ali de elétrica. Esse não, você tem ejeção de elétron, né? O elétron é colocado em movimento. E o ângulo deles, o comprimento de onda e a energia do elétron é todo determinado ali, né, com distribuições, tá? Vou tentar falar sobre isso da melhor forma que eu conseguir. Então, defeito Compton, temos isso para falar. E produção de Parvela, essa eu não sou muito familiarizado, né? Olha, ela em si, ela é um processo que vai ocorrer com energias bem mais altas do que usa em ciência diagnóstica de equipamento hospitalar, tá? Mesmo as radioterapias, as que têm mais energia começam a ter uma contribuição pela produção de par. Mas a produção de par em si é um fenômeno de bem mais alta energia. Estamos falando de 50 MeV, tá? Não tem acelerador de radioterapia de 50 MeV. Isso daí já vai para aquelas máquinas de pesquisa mesmo, tá? É coisa que não usa no contexto hospitalar. Lembra que o curso aqui é de física médica e então é com um contexto médico. Mas é uma coisa que acontece, como eu falei, começa de 10 MeV para 50 MeV, tem ali uma contribuição, é bom que você saiba que exista, né? Olha aí, o fóton de alta energia, ele passa no campo eletrostático ali do núcleo, tá? E interage com o campo. Daí você fala, poxa, professor, me interessa campo. O que é campo, né? Coisa meio esotérica, né? Campo de energia, parece do Dragon Ball Z ali, o Ki, né? Eu vou fazer um campo de energia lá, até tem o Pico, né? Jogava energia assim, todo mundo.
Bom, campo o pessoal entende como uma criação dos pares, par-antipar, em uma escala de tempo tão pequena que não, tipo assim, é o suficiente para fazer uma ação, porque você tem ação, ou você tem ação por contato ou uma ação à distância. A distância pressupõe a existência de um campo. E o que é esse campo? Então, já estamos meio no esotérico. Então o pessoal fala assim, olha, um campo elétrico, eu pressuponho que aparece um elétron e um pósitron em algum canto aí. Ah, mas eu não vejo ele. Não, você não vê, tá? Mas ele existiu por um tempinho muito curto e voltou e voltou a ser vácuo de novo, né? Então, enquanto ele existiu, ele conseguiu fazer ali uma interação com a matéria ali, né? Isso é um jeito muito piracicabano aí de falar o que é um campo, tá? Eu sou de Piracicaba. Então, essas partículas virtuais aí. O que constitui o campo, tá? Tem a ver com a produção de par. Então, o campo coulombiano, tá? O fóton de alta energia foi lá e ela achou essas partículas virtuais na hora que elas não estavam tão virtuais assim, tá? Naquela fração de tempo minúscula. E apareceu, então, o par, passou-se energia para aquele elétron, o par elétron-pósitron, e os dois saíram correndo, tá, com o momento angular do fóton incidente. Os dois foram para frente, tá? O fóton desaparece no campo elétrico do núcleo e dele aparece um par elétron-pósitron. E o pósitron veio da onde? Era a partícula virtual conjugada ali do campo elétrico, né? E os dois juntos vira zero, né? Vira vácuo. Acontece com fótons acima de 1 MeV. Por quê? 511 keV, né? Meio MeV, é a massa do elétron. Então, tem que ter energia suficiente para que haja elétron-pósitron. Mas tem negócio de bóson de Higgs? Com certeza, Deus sabe como. Tá aí pro meio, tá? Porque uma coisa não tinha massa, apareceu uma massa aí pelo meio. Então, bóson de Higgs tem aí pro meio. Tá? Um dos principais mecanismos na faixa de MeV, né? Mas de 10, nem digo 10, de 50 MeV para cima. Então, normalmente, o físico médico não tem contato com esse tipo de fenômeno aí. Muito bem, agora vamos fazer a segunda parte da espiral, tá? Vamos falar um pouquinho melhor do espalhamento Rayleigh, né? Um pouquinho mais quantitativo. Então, é aquilo que eu falei, você tem a absorção no ultravioleta duro, tá? Do ozônio está no ultravioleta que não é tão duro assim, mas o ozônio é só ela, que é uma molécula majoritária aí na atmosfera que tem essa característica. Normalmente as absorções moleculares estão no ultravioleta duro. Na parte que vem antes, né, do visível para essa região do ultravioleta duro, né, vai subindo a eficiência, né, que eu chamei de seção de choque, depois eu vou falar um pouquinho melhor, talvez não vai dar tempo nesse curso, de lambda menos 4. Quanto mais curtinho o comprimento de onda, mais eficiente o espalhamento Rayleigh. Olha só, isso, né, tá explicando para vocês a diferença do vermelho com o azul. Né? E o ultravioleta é muito mais que o azul, tá? Porque é a quarta potência do comprimento de onda, bem forte, né? A subida. Quanto menor, muito maior a eficiência do espalhamento Rayleigh. Do outro lado do ultravioleta duro, nós já estamos nas faixas que a gente está chamando de altas energias, tá? Daí ele vai caindo.
Aí ele cai com, né? Não estamos falando de comprimento de onda, estamos falando de energia, e energia com o quadrado, com o inverso do quadrado da energia, tá? Então a energia vai subindo, o espalhamento Rayleigh era grandão ali no ultravioleta curto, de vácuo, e daí vai caindo. Quando chegar no 1 keV, ela já está diminuída, quando chegar no 10 keV praticamente já não tem mais. Tentarei mostrar sobre isso. Tá? Não proporciona deposição de dose. É espalhamento, tá? Então o fóton era um fóton e continuou sendo um outro fóton, só que é um fóton com uma deflexão. Não depositou dose, não tem elétron na jogada, tá? Tá só fazendo bagunça. Muito bem, né? Então, aqui falando aqui do fotoelétrico, tá? Então é aquela coisa. O fotoelétrico, é um fenômeno de alta energia. Acontece no baixa, né? Lembra lá da placa polida de zinco, né? De alumínio, de prata. Bateu luz ultravioleta ali, desde que ela esteja polida em vácuo, começa a sair as cargas elétricas dela, né? Então os elétrons, a luz ultravioleta, aqui não tem a placa, tá só uma bolinha. Começa a vir, começa a sair, vai embora um monte de elétrons, tá? Aqui o eletrômetro, ele começa a ficar cheio de carga positiva. Quer dizer, carga positiva, os elétrons vão embora, né? Tudo isso aqui fica positivamente carregado. O que ele provavelmente ele quer falar? Que aqui estava negativamente carregado, então elas estavam separadas as placas, né? Aí os elétrons começaram a ir embora, começou a ficar carga positiva, as folhinhas aí do eletrômetro se juntaram, né? Então, só para lembrar que tinha isso daí do carregamento, né? Ou descarregamento de uma coisa aí, né? Algo era carregado, a radiação veio, fez ionizações, significa que cargas elétricas saíram, outras cargas elétricas ficaram e anularam as outras. Depois eu vou tentar pôr um filminho sobre isso, tá? Eu devia ter previsto já de fazê-lo. Farei. Então, olha aí. Normalmente, né, você tem o efeito fotoelétrico em qualquer parte aqui, qualquer parte da eletrosfera. Como nós estamos em energias mais altas, estamos interessados nos elétrons que têm mais alta energia, tá? Que são os ligados aí com as camadas mais internas, KOL, né? O elétron que sair daqui, desse processo, né? Tem um buraco aqui porque alguém foi embora. Ele estava ligado e ele saiu com a diferença, né? Tá bom, então essa diferença é a que vai fazer dose. E o átomo vai ficar lá triste para sempre, né? Não, ele vai reemitir aqui, né? Vai de-excitar. Tá? Então, olha aí, a energia está ainda no átomo, ele vai para as de-excitações. Então, eu até pus aqui, no limite, né? Se o elétron saiu mas ele absorveu, o fóton tinha exatamente a mesma energia, vai sair o elétron ali muito bobinho, tá? Com a energia mínima, né? Então, ele foi só separado ali, caiu ali numa banda de Fermi, em um lugar ali de elétrons livres que não tem energia. Tá bom? Olha, eu pus fótons de energia menor, não conseguem interagir por esse mecanismo. É tudo aquela coisa de seção de choque, tá? Provavelmente foi efeito fotoelétrico. Tem ali as suas preferências ali né? Vamos falar essa parte aqui mais externa, talvez tivesse as preferências nas absorções moleculares. Eu não sei falar sobre isso. Só para falar, tá?
a camada K ficou vazia. O elétron da L veio e emitiu um fóton. Esse é um fóton de fluorescência K-alfa, tá? Porque ele veio da L, ó, tá bom? Tá bom. Ele podia ter vindo da M, da N? Podia. Se ele vier da M, é o K-beta. Mas olha só, ele vai ser emitido com a diferença desses dois níveis aqui. O K-beta, portanto, ele tem energia mais alta que o K-alfa, tá? Agora, a chance da excitação do K-beta é menor do que a do K-alfa. Então, também tem essas coisas que acontecem. Isso daí como é que fala? Em radiologia, a gente acaba vendo no espectro do de raio-x. Falando ainda do efeito fotoelétrico, tá? Deposição da dose aí, né? O fotoelétron, ele sai, ele está ali quente, rasgando o meio, ele vai entrar pelo meio e vai fazer um monte de ionizações. Então, o fotoelétron, esse faz ionizações, esse a gente quer, esse faz dose, tá bom? Quer dizer, o elétron sumiu, bateu nele, tipo aquele carro, né? Bateu na traseira do carro, o da frente avançou, né? O elétron e começou a fazer as coisas. E olha só, com relação ao número atômico do meio, tá? Cresce com a potência 4. Né? Às vezes fala que a potência é 3, não é 4. Isso gente, é um jeito de explicar, tá? Na prática, vocês não vão fazer essas contas dessa forma. Vão pegar uma tabela. Mas é um indicativo, tá? Então, o efeito fotoelétrico do oxigênio, o Z é 8, né? O efeito fotoelétrico do urânio vai ser muito maior, né? O Z é 92. Então, o Z é a quarta. Se vocês forem ali nas tabelinhas ali, né, que relacionam, né, vamos lá, alumínio, Z13. Se for lá ver carbono, Z6, vai ter lá o fotoelétrico. Se você for ver do alumínio, vai ser maior. Se for ver do urânio, vai ser muito maior. Uma potência a quarta, tá? Na faixa de energias que estiver valendo. Agora, olha só, cai com a energia ao cubo, né? Então, o Rayleigh caía com o quadrado e ele cai ao cubo, cai até mais rápido. Então, o efeito fotoelétrico ele é bem alto, tá? O Rayleigh tem uma hora que ele é predominante, mas é muito baixa energia. Depois, o efeito fotoelétrico, à medida que começa a passar ali pelas energias da camada K dos átomos, tá? Ele vai aparecendo. Mas à medida que vai aumentando o fóton, você fala, então agora eu tiro qualquer fóton da jogada do elétron. Mas não é assim que acontece, tá? Eu não saberia dizer por quê. O fóton tem bastante energia, mas aí ele já não... Parece que ele não gosta mais de elétron, assim, ligado para brincar, tá? Então, a energia cai ao cubo, então cai muito rápido. Com exceção da denominada borda de absorção. Essa ideia eu acabo falando um pouquinho. Deixa eu me trocar um pouco de lado aqui, porque eu estou cansado. Bom, a borda de absorção é um fenômeno interessante para falar quando a gente fala de radiologia. Aqui, nessa parte de dose, vai ficando muito comprido. Então, por enquanto, eu não estou falando, tá? Só se algum slide eu colocar sobre isso. Eu acredito que eu vou colocar. Não demorou muito. Tá? Então, o que acontece? Olha, está caindo aqui a energia, tá? Olha, aqui está na escala linear. Mas nós temos uma queda ao cubo aqui, ó. E eu falei, professor, não é para continuar caindo aqui? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Que coisa é essa? Aqui é outro elemento, aqui é tungstênio e aqui é latânio, tá? Parente do diamanto. Não existe a diamanto, hein, gente?
é do Wolverine. O que aconteceu aqui, tá? Essas energias aqui, ó, daqui pulando aqui do tungstênio, né, 69,5, energia da camada K, tá? Então, imagina que o fóton, por efeito fotoelétrico, esses aqui estão zoando com o átomo, mas os elétrons da camada L. Você está fazendo fotoelétrons de camada L nesse negócio aí. Os da camada K, você não consegue liberar. Eles estão, né, tem energia mais baixa, olha aí. Vamos pegar o tungstênio que eu conheço bem. Então, quando chegou aqui, no 69,5, deu a energia certinha de ligação da camada K do tungstênio. Apareceu mais elétrons na jogada, tá? Ah, eles vão ser liberados? Vão. Com qual energia? Praticamente zero, né? 0,0 mais, né? É o limite zero positivo ali. Mas foi liberado, né? Então, a seção o fóton, ele realmente é absorvido. E o elétron? Bom, esses elétrons não vão fazer grande coisa. Mas que o fóton sumiu. Então, a seção de choque, né? A probabilidade de absorção, ela dá um pulo na hora que você sobe na energia das camadas. Essas são as bordas de absorção. Depois torna a cair. Bom, como não tem, depois da camada K não tem outro elétron mais grudado, tá? Vai cair até sumir. Tá? Eu acredito que eu tenha escrito sobre isso, ó, uma população de elétrons que não estava acessível, daí fica, né? E dá um pulo aqui da eficiência da ordem de 10 vezes. Em radiologia, você pode usar isso a seu favor para fazer filtragens, tá? Ou blindagens. Não estamos na aula de radiologia, então fica sem. Aí falando um pouquinho das linhas características, né? As linhas de fluorescência. Aqui eu sei que vocês tudo já viram essa coisa com o Higgs, né, com o Jun. Então aqui é o Bremsstrahlung, né? Estamos com 100 um gerador aí, né? Uma máquina de 100 keV que faz fótons por Bremsstrahlung, que vocês já aprenderam com o Jun, com o Higgs. E daí aparecem essas coisas aqui meio malucas. Fala, o que seria, professor? Olha, esse aqui é o K-beta. Lembra que eu falei que o K-beta tem mais energia, tá? Então, junto com o Bremsstrahlung ali que está saindo, né? Você vai estar saindo junto. Você tem o raio-x, está saindo o espectro de Bremsstrahlung, que é essa espécie de tartaruga aqui, né? Uma coisa assim. Tá bom, ele está saindo. Só que se está tendo efeito fotoelétrico interno, né? Você está emitindo fóton e esses fótons estão encontrando o próprio elemento ali, que é provavelmente o tungstênio do gerador de raio-x. Você está fazendo fotoelétrons pelo tungstênio, no tungstênio. E esses elétrons saem do tungstênio. Falando, nossa, professor, vai fazer dose no tungstênio, né? Nossa, eu tô super preocupado com isso, né? O tungstênio não está nem aí. Você vai ter átomos de tungstênio excitados que vão necessitar por fluorescência. E aí a fluorescência está aqui, tá? As linhas características, né? Então, essas são fixas. Então, mesmo que aqui está 100 keV. Se for 80, essa tartaruga acaba aqui no 80, mas as linhas características continuam aqui. E olha aí. Né? A K-alfa, né? A K-beta tá para cá, né? Eu imagino que essas outras duas aqui seriam da camada N. Como é que será isso? K-gama? Não sei, né? Não leve então a sério assim essas coisas, tá, gente? Essa estrutura de linhas aqui. Estrutura de linhas. Depois tem a do K-alfa, que é a estrutura de linhas. Daí ele está falando, olha, mas tem também eventualmente vai ter lacunas no L que vão ser preenchidas pelo M, tá? É outro tipo de linhas, né? É as linhas L. Cadê as linhas L? Estão aqui, ó. Não estou vendo.
Esse que é o problema, elas têm pouca energia, né? Detecção por um aparelho aí que faz espectro, né? Ele é difícil pegar energias meio baixas, assim, olha isso aqui, né? Na prática, você não consegue ver essa parte do espectro, porque ela é complicada de ver, né? Mas estaria aqui as linhas de fluorescência, só para vocês saberem que isso existe, né? É importante saber que tem as linhas características, né? Mas elas vão contribuir pela lacuna na camada K, ou elas vêm pela lacuna na camada L, né? Embora essas aqui eventualmente usem algum estudo de espectrometria, espectroscopia, né? Que eu não conheço. Bom, aí vai lá, mas por que chama linha característica, professor? Né? O que é essa linha, né? Quem falava assim era o Cesar Lattes, tá, gente? O que é essas linhas, essas bostas dessas linhas, né? Tá ali, o Cesar Lattes, tá? Eu tenho boa recordação, tá? Embora tinha uma personalidade muito forte também, tipo Newton, tipo Hooke, tá? Esse povo aí era tudo casquinha. Linha é o seguinte, tá? Isso aqui talvez tenha até vindo do Newton, né? Não sei. É daquele povo ali. Você punha a luz do prisma e o prisma sei lá, né? Ele faria que toda a luz do sol aqui de todo mundo, né? Um contínuo. Mas aqui eu tô vendo linha, professor, né? Bom, então o que você fazia? Para início de conversa, você não jogava luz, você não pegava assim o prisma e punha assim no sol, tá? Você tentava isolar um trechinho geométrico, que é a fenda, e para cair no prisma. Então, jogando isso, se você jogasse a luz do prisma, ele ia dispersar a luz, mas ia fazer um retângulo aqui, ó. Por que ele ia fazer um retângulo? Porque ele acabou entrando por um retângulo e o retângulo teve a luz dispersada. Essa fonte de luz não tem linhas características aí, tá? Ela também tem as suas linhas de fluorescência, só que estão no visível, tá? A lâmpada de fluorescente de mercúrio, todas as linhas características são no ultravioleta, mas são linhas desse tipo aí, tá? Ah, mas por que a gente não tá vendo aquele ultravioleta? Porque ele bate no pozinho branco do invólucro, o invólucro faz a sua fluorescência e cai na luz visível, tá? É a luz por isso chama luz fluorescente. Se isso aqui fosse um tubo de luz fluorescente, tá? E a gente pudesse ver no ultravioleta, a gente ia ver isso aqui, ó. Umas 4 linhas bem definidas, que só nesses lugares que está tendo a fluorescência. No estilinho K alfa, K beta, lá, aquela linha L, daquele estilo aí, tá? Então, aqui até tem um exemplo, tá? As linhas do hidrogênio, o neônio e o mercúrio. Essas linhas, elas estão no visível, então elas não são aquelas linhas de camada K, camada L, é mais essa parte da eletrosfera mais externa, mas ela também faz a sua fluorescência, tá? E não a energia é tão baixinha, tá? Mas se passou de 2 eletronvolts, nós já estamos no visível, né? Se passou de 3, já estamos no ultravioleta. Então, são transições de 2, 3 eletronvolts que acabam fazendo essas linhas aí. E são algumas, né? Então, são características porque cada elemento químico tem a sua eletrosfera e suas linhas características, né? São os processos de de-excitação. Olha, aqui eu pus como um plus, tá? Eu vou começar a falar aqui desse. Então, linhas de emissão e absorção. Aqui é um espectro de luz contínua. Esse eu sei o que é, professor. Aqui, né? Aqui, imagina que é uma estrelinha bem longe, tá? Então, aqui está o espectro da estrelinha bem longe, aí que nem a do Sol, né?
Agora, imagine que tem um gás aqui. E esse gás tem a sua linha característica. Mas antes de ter a sua linha característica, ela vai ter as seus elementos químicos, camada K, camada L, camada M. Eventualmente, a luz aqui, eu pus aqui que está no vermelhinho, eu pus, né? Alguém pôs, né? Que está aqui mais para o amarelo e para o vermelho. Então, com 1 elétron-volt, essa luz aqui foi absorvida certinha ali. Mas aí virou elétron, tá? Então, o que ele está falando? Que essa luz, ela tinha todos os componentes aqui. Mas quando ela passou pelo gás, tá? O gás comeu essa linha aqui. Que interessante, professor, né? Então, essa é uma linha de absorção, né? Então, você... desse jeito você está estudando o gás que está aqui na frente. E aqui é uma linha de emissão. O que está acontecendo? O gás está aquecido, tá? Se ele está aquecido, ele está excitado. Eventualmente as moléculas estão excitadas. Como estamos no visível, a eletrosfera aí, ela consegue, mesmo com a agitação térmica, fazer excitações dessas camadas mais externas, tá? Então, eventualmente, você vai ter de novo, tipo assim, só por estar aquecido, você vai ter a lacuna. E depois você vai ter a fluorescência, e aqui está o resultado da fluorescência, uma linha de emissão. Só que tem um detalhe, tá? As duas são próximas, mas não são a mesma. A linha de absorção é a linha lá, energia da camada K, camada L, bem certinha. A linha de emissão é a fluorescência, é a diferença de duas camadas. É próxima, mas não é a mesma coisa, tá? Então, o elemento não absorve suas próprias linhas de emissão. Vai lá, tá saindo esse fóton aqui. Então, esse fóton, ele vai ficar aqui pelo meio também? Não. Para ele ficar, ele precisaria estar com a energia da camada K, vamos supor, da camada L. Só que ele tem menos energia, né? Ele tem uma diferença de energia entre dois níveis. Então ele passa e vai embora aqui da coisa. Então, isso aqui eu expliquei. Agora vamos falar aqui da cereja do bolo, né? Olha aí, desvio para o vermelho em cosmologia, né? Então, aqui nós estamos no planeta Terra. A gente tem esse lindo espectro, né? Então, não sei, a gente teria um espectro contínuo de uma galáxia, mas tem um gás ali em volta da galáxia que parte dele está absorvendo o espectro contínuo, seja lá o que for, né? Uma galáxia, imagina que é um monte de estrela e tem o gás ali que está em volta da galáxia. Bom, aqui nós não estamos na galáxia, aqui nós estamos no planeta Terra e esse é o espectro que a gente vê com aquele gás, tá? Se a estrela está na nossa própria galáxia, ela tem aí a sua característica, mas é mais ou menos a mesma coisa. À medida que essa galáxia começa a estar cada vez mais longe da gente, a gente vai ver que a linha de absorção dela está em um lugar diferente. Fala, ué, o que está acontecendo, né? Esse é o desvio para o vermelho. Tá? Então, eu não sei falar muito disso para vocês, mas as linhas de absorção elas vão se deslocando quanto mais distante, né? E isso aqui é uma galáxia que está muito longe, porque era uma linha que estava aqui meio para o verde e está indo para o infravermelho, tá? A partir dessa linha, quando você identifica ela e fala, ela está na parte errada do espectro, existe uma correlação entre quanto que essa linha se deslocou, tá? E uma constante cosmológica que dá a velocidade com que essa galáxia está se afastando. O universo está em expansão. Quanto mais longe, mais rápida a expansão. Tá?
E esse coeficiente de expansão é a tal da constante de Hubble, do telescópio Hubble. Por isso que o telescópio tem o nome do Hubble, né? Aí, cultura geral para todo mundo, tá? Aí vocês estudam sobre isso e dão uma aula bem melhor que a minha, tá bom? Que é aquele lembrete. O elemento não absorve suas próprias linhas características. Olha, é 69,5 keV, tá? Mas se eu for fazer uma linha característica, vai ser a diferença da camada K, da camada L. Então não vai vir do zero. Se houvesse uma decitação aqui da camada de valência por coisa, daria a linha certinha, mas normalmente não é assim que funciona. Tá? Então, o que o elemento absorve, se ele emitir, ele deixa passar. Tá? Bom, e aqui vamos falar um pouquinho de efeito fotoelétrico do OG, né? Então, aquilo que eu falei, no efeito fotoelétrico, você tem a decitação por fluorescência, um foto de fluorescência e um fotoelétron. No emissão OG, você tem um fotoelétron, que nem no outro, mas um elétron OG. Quer dizer, no lugar do fluorescência, aparece esse elétron OG. E elétron, ele faz ionização. Só que ele tem energia característica também. Tá bom? Falar, poxa, mas o átomo tá meio lesado aí, né? Bom, do outro jeito também, ele tinha um buraco, né? Aí agora ele vai ter dois. Aí fala, aí o que faz com esses buracos? Vai acabar tendo cada vez mais de fora, tá? Os da eletrosfera mais externos, eles vão cobrindo, vão fazendo fluorescências, mas cada vez transições de menor energia, tá? Ou eventualmente tem um elétron externo aí que faz o final da jogada, vem da camada de valência, do nível de Fermi, e preenche o átomo e fica todo mundo feliz, né? Então, olha aí, o que eu falei, é como se tivesse a energia de fluorescência, fizesse o efeito fotoelétrico dentro do próprio átomo, né? Quer dizer, aqui era para ser emitido um fóton, né, nessa transição, só que esse fóton encontrou esse elétron e esse elétron foi empurrado para fora, tá? De novo, né, com uma diferença de energia aqui, né? Esse fóton tem essa energia fixa, esse elétron tem essa energia, então é uma diferença aí de energia, tá? Esse tipo de processo, quanto maior o Z, é mais interessante, tá? Então, para elementos leves, o pessoal fala que ele não é tão interessante, mas acaba sendo porque ele também é favorecido com as baixas diferenças de nível. Ó. Quando você tem em transição e os níveis de energia são mais próximos, sempre tem a fluorescência e o elétron G. Probabilidade, elas vão se jogando uma com a outra aí, tá? Só para falar para vocês que a coisa existe, né? A espectroscopia UG, ela é utilizada, ela é muito importante. Só que é difícil fazer isso, ficar pegando esse elétron, porque ele tem energia tão baixa que o range dele, né, o alcance dele é minúsculo, o LET dele é absurdo. Depois a gente vai ver um gráfico sobre isso, a gente já viu, vamos ver de novo. Então, na verdade, ele tem que ser emitido por vácuo e tem que ser captado assim, com alguma coisa muito sensível, aquela energia minúscula dele aí, tá? De poucos eletronvolts aí. Tá? Aqui é um gráfico que eu acho bem interessante, só que eu sempre me complico, tá? Vamos ver se eu acerto ele de cara. Eu quis falar o seguinte: o fotoelétron no efeito fotoelétrico vai ser emitido para onde? Né? Então, por conservação de momento angular, tem que ter alguma coisa a ver com o fóton incidente. Mas para onde exatamente, né? Porque
quando a gente faz as transições de nível de energia, não tem ângulo, é só energia, né? É subtração é subtração escalar. E a parte de ângulo? Não tem ali naqueles gráficos de energia, tá? Alguém fez essas contas, ainda bem, tá? Vamos ver se eu não me complico. Eu sei que lendo por aqui dá certo. Ângulo de bipartição é, então, metade dos fotoelétrons são emitidos em um cone alinhado com direção do feixe incidente. Tá bom, então é um cone. O problema é a abertura do cone, né? Metade está dentro do cone, metade está fora. Energia de 1 MeV. Energia de 1 MeV. Vamos procurar aqui. Tá bom. Metade dos fotoelétrons são emitidos dentro de um cone de 22 graus. O Renato, como ele é mais inteligente, porque é o Renato do passado, tá? O Renato do presente é esse aqui que tem Alzheimer, ele é lesado. Então, o Renato do passado, que era uma pessoa mais inteligente, deixou escrito para o Renato do presente, e daqui a pouco não vai mais lembrar o nome, né? Então, ele deixou escrito assim: querido Renato do futuro, né? Porque ele é do passado. Quando tiver um MeV, metade dos fotoelétrons são emitidos de um cone de 22 graus, porque é o eixo da direita. A direita é a mão do relógio, então é aqui. Então é aqui, 22 graus aqui. Tá bom? Então olha só, um MeV, o fóton está vindo nessa direção para vocês, tá? E fez um coninho de 22 graus. Se o fóton tem energia mais baixa, tá? Esse cone está abrindo, olha aí, tá? Que é 100 MeV, 100 keV, 10 keV. 10 keV é bem baixinho, tá? Então, olha aí, metade dos fótons está sendo emitido dentro de um cone de 80 graus, né? Está quase todo mundo aberto, assim. O fóton, né? O fóton de fluorescência. Não, do fotoelétrons. Olha, o Renato presente não está muito bom. O fotoelétron tá, né? E depois o fotoelétron ele vai caindo mais na direção do feixe mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui ainda tá falando de fotoelétrons, né? Então, como eu falei, deixa eu ler direitinho o que eu escrevi, que eu não lembro mais. Energia de 100 keV, aqui, 87% dos elétrons, que aqui é a fração dos fotoelétrons, são emitidos para frente. Porque, olha só, o efeito fotoelétron pode fazer que esse fotoelétron vá para trás também, né? Eles não sabiam disso, né? Então vamos ver se é isso mesmo, ó. Tá, então você tem o cone, que mostra onde está metade deles, e a porcentagem dos que estão indo para trás. Então, bom, aqui é os que estão indo para frente, tá? 87%. Com energia mais baixa, essa porcentagem já cai bastante, ó, já tem um monte de fotoelétron sendo emitido para trás, né? Mas passou um pouquinho, já quase todos estão sendo emitidos para frente. E aqui é quanto mais eles estão respeitando o eixo. O Renato do passado fez um excelente trabalho, está de parabéns. O Renato do presente, que é do futuro, daquele Renato do passado, agradece. Tá? Olha, essa parte aqui de efeito Compton é outra parte que o Renato do presente se enrosca e vai ter que apelar ao Renato do passado. Eu vou pedir para vocês se manterem comigo, porque falta pouquinho para vencê-la, tá? Vocês fizeram experimentos de espalhamento Compton, então vocês devem saber bem mais que eu não fiz. Fizeram um relatório para o Jun ficou bravo e daí fizeram de novo, tá? Não tem problema, vamos ver junto aqui, tá? Você tem, então esse elétron, ele é um elétron mais para o externo e você vai ter um fóton, a energia tem que ser menor, né? Daquele que bateu, e um elétron que ele vai fazer ionizações no meio. Quando a gente fala de radiologia, isso é um desastre,
Porque a sombra do que a gente estava pensando ali, daquela do coelhinho, é linha reta, né? Se o fóton parou, ele parou. Se ele continuou e fez a sombra. Agora, imagina que ele bate e entra torto, tá? A região da sombra não vai mais ser sombra. Ela vai ser uma sombra que vai estar sendo preenchida com esses fótons aí do espalhamento, né? Então, esse é um efeito na radiologia dos fótons, né? Nós estamos interessados no elétron, porque aqui é aula de radioproteção. Nós estamos interessados em dose. Tá bom? Aqui é a relação matemática entre esses dois ângulos aqui. Dá para ficar fazendo um monte de continhas. É muito elegante, né? Que um fenômeno tão complicado seja resumido em uma formuleta tão simples. Mas a gente não vai usar essa formuleta. A gente, olha aí, né? Radiologia, o interesse é na imagem e o efeito computacional é legal. Radioproteção, o interesse é na dose. E nós estamos interessados mais no elétron do que no fóton, né? O importante é isso aqui, essa relaçãozinha da energia do espalhado com incidente, né? Uma relação, o cosseno de θ, né? É o ângulo do fóton, né? Então, olha aí, se eu puser θ 0, vai dar 1, vai sumir isso aqui, vai dar 0, vai ficar 1 dividido por 1. O fóton espalhado é igual ao fóton incidente, né? Olha que maravilha, né? Então, e o elétron? Bom, aqui nós não estamos pensando em elétron nessa formuleta. O elétron teria energia subtraída, né? O restante de energia, que vai ser um elétron de energia zero. Mas o caso, ao contrário, né? O espalhamento pode ser tão drástico que o fóton ele bate e volta pelo mesmo lugar que ele veio, né? Então, o cosseno de θ é 180, aqui o menos vai ficar mais, vai ficar vezes 2, e aqui o 2, né? Então, vamos ver essa condição aqui, a transferência máxima de energia para o elétron, porque o fóton ele vem quente, bateu, vai sair bem mais humilde, né, com menos energia, e o restante de energia vai para o elétron. E o ângulo, né? Bom, eu já antecipo para vocês que nessa condição limítrofe o elétron vai para frente, né? Se a condição for ao contrário, for uma interação muito leve, o elétron ele vai sair meio de 90 graus assim. Gente, olha, eu sou um cara que não sabe jogar bilhar. Mas numa mesa de bilhar, eu, como físico, né, eu sempre pego assim, você pega uma bolinha e faz bater em uma que está parada bem de levinho, assim, quase tocando, né? Vocês vão ver que quando acontecer isso, a bolinha que foi tocada, ela sai com uma energia ridícula, né? Mas ela sai em 90 graus, paramento de bolinha. E é o que acontece aí do efeito Compton também. Tá? Mas isso é o espalhamento de 0 graus. Vamos explorar um pouquinho do espalhamento de 90 graus. Olha aí. Né? Vamos ver o que o Renato do passado escreveu. Fótons de baixa energia. A maior parte da energia fica no fóton. Então, quando começar a aparecer espalhamento Compton, tá? Vai ocorrer espalhamento Compton, mas os elétrons vão sair todos com baixa energia. Boa parte da energia está no fóton. E é isso que está falando aqui, né? Esse é um dos gráficos, né? Quando a energia dos fótons for aumentando, começa a passar energia para o elétron. Então, o processo ele começa onde o efeito fotoelétrico acaba. Boa parte dele não produz elétron direito, o elétron de baixa energia, e boa parte, ele, à medida que vai aumentando, vai fazendo elétrons de mais alta energia. Então, o que a continha aqui, que está aqui, é aquela que eu tinha colocado ali no slide anterior.
E falando de fóton e fóton, o elétron vai ter né? Vai ter energia do fóton incidente menos essa daqui. Então é 1 menos a do fóton espalhado, né? Olha aí. Vamos fazer as continhas. Eu pus essa condição de 180 graus para facilitar, né? Porque vai virar o 2 aqui, né? Senão ia ter um cosseno de θ, 1 menos cosseno de θ. Vamos dar uma olhadinha. 30 keV é uma energia baixinha, né? Vamos ver quanto de energia fica para o elétron. Eu estou supondo que, né? Pode ser que o elétron saísse totalmente para frente. Eu estou supondo que ele saia para trás. É a máxima transferência de energia para o elétron, né? 2 vezes, olha aí, 30 dividido por 511, massa do repouso, né? Do elétron, é 10%. Aqui é 10% aqui, né? Então, virou 80, 90%. Então, o fóton espalhado tem pouca energia em relação ao fóton incidente, né? 89% está no fóton. Não, vamos lá. O fóton espalhado está com toda a energia, né? Ele está com aquilo que eu falei. Com a parte de baixa energia, a energia fica no fóton. Ficou com 90% de energia. E para o coitadinho do elétron sobrou 10% de energia aí, tá? Só que é 10% de 30, né? Virou 3 keV, uma energia ridícula. Aqui vamos ver aqui no gráfico agora, olha. Ângulo do fóton espalhado, 180 graus. Então é aqui que a gente quer, 30 keV. Tá? A fração de energia do elétron espalhado. Fração é aqueles 10%. Então tá batendo. E aqui é o gráfico ao contrário, né? A fração que está no fóton. Então olha aí, né? Se for para frente, né? Quanto mais para frente, menos energia fica para o elétron e mais energia fica para o fóton. Tá certo, né? A maior transferência de energia é nessa condição aqui, do fóton batendo e voltando para trás, né? E o elétron avança. Vamos ver a energia maior, 1 MeV, né? A contica, 2, 3, né? A fração aqui agora virou 20%. Então o fóton espalhado está com 20% de energia, o outro está com 80% de energia. Vamos dar uma olhadinha. 1 MeV, mas que beleza, deu certinho, né? 80 e o fóton ficou com 20. Tá bom, olha, né? Essa é a melhor caso de energia. E nessa aqui é o pior, né? Então aí praticamente toda a energia acaba caindo no fóton, que as partes intermediárias. Eu vou pedir para vocês guardarem mais ou menos esse jeitão aqui, por causa do seguinte. Uma hora vamos falar assim, no processo de transmissão de quanto energia fica com... De quanto o elétron do Compton fica com energia, qual que é a média? Complicado, né? Olha, é a média disso aqui. Agora, qual que é a média e qual que é a ocorrência disso aqui? Né? Deve ser menos provável ele ter os 180 graus e mais provável ele ter essa parte. Você tem que fazer a média de tudo isso daqui, tá? E ver que fração que deu essa média, né? E daí você vai falar, tá bom, quando ocorrer um espalhamento Compton, em média, vamos supor, vai ficar aqui com 0,5%. Esse número vai ser usado nas transparências mais para frente. Eu não sei fazer esse número, eu sei que ele existe e as consequências dele eu vou falar, tá? Olha aí, falando do comportamento angular, tá? Vamos ver o que o Renato do passado escreveu. Energias mais baixas, né?
a probabilidade da emissão do Compton, como na oposta, é a mesma, né? Quer dizer, se ocorrer a interação, a chance do fóton, mas na parte baixa de energia, né? A energia fica com o fóton. E esse fóton vai para onde? Ele está espalhado. Tanto a chance dele ir para frente ou ir para trás é a mesma. Tá? O elétron ele vai sair de 90 graus de qualquer forma, meio do lado, mas o fóton, né? Então ele é um lóbulo, né? Com o aumento da energia, o padrão angular favorece a emissão na direção do feixe dissidente. Então, o fóton com mais energia, né, ele vai ser espalhado cada vez. O fóton, ele a chance dele ter a volta, né, os 180 graus é menorzinho, né? Fóton com quase toda a energia, elétron espalhado em ângulos de 90 graus, aquilo que eu falei da bolinha de bilhar. Tá bom? Isso daqui, então, é aquela coisa que eu falei de ser mediado. Gente, eu vou dar talvez só mais essa transparência, porque isso aqui está ficando muito grande, né? Deixa eu ver se eu consigo falar disso aqui. À medida que a energia do fóton aumenta, a energia aumentando aqui, né? Maior fração de energia transferida ao elétron. Tá, né? Então nós vimos isso aqui. Ó, quanto mais aumenta a energia, mais fica no elétron, né? Menos fica no... Puxa. O ângulo de espalhamento, né, tende a apresentar uma correlação com a energia do fóton. Então vamos ver. Aqui fizemos esse gráfico aqui, eu pus aqui um arco-íris, porque é isso aqui que é esse gráfico, é um arco-íris. Vamos ver. Ângulo de espalhamento do fóton. Tá? O fóton pode ir tanto para frente como para trás, com baixas energias. À medida que a energia vai ficando mais alta, o fóton incidente vai aumentando a energia, o fóton espalhado ele vai ficando com uma energia fixa, com o ângulo, ó, tá? Então eu vou pegar aqui 10 MeV, tá? O que está acontecendo? Ele entrou com 10 MeV na jogada. Aí, quando ele está... aqui é 200 keV. No fóton de 120 graus, mais ou menos, aqui é 180. No fóton de 180 graus, vai sair com 200 keV. Se eu tiver nesse ângulo de 60 graus, vai sair com 1 MeV. Olha só, tá fixo, né? Mas isso aqui é uma faixa de energia enorme, olha só. 100 MeV, né? Imagina. Aí seria interessante, né? O espalhamento Compton tá fazendo uma espectroscopia, né? Dependendo do ângulo, você tem a energia certinha, né? O elétron ele vai para 10 graus, você fala, então ele tem energia. Se ele for para 10 graus, ele tem uma energia de tanto, né? É bem tipo arco-íris, né? O ângulo e a energia estão relacionados, é um padrão de dispersão, né? E aqui estão, né, seriam as mesmas coisas aqui. O fóton de 180 graus é 255, o fóton de 90, cadê o 90 aqui, ó? 511, né? Uma curiosidade, eu acho legal. Eu também sou nerd, né? Tá bom? Aqui, como já está acabando, então vamos acabar. Opa! Vai pra lá. Bom, produção de par. Ambas as partículas saíram correndo, quer dizer,
achou o campo, achou aquele par virtual, o fóton passou energia para eles, tem 2 elétrons correndo, só que um é o elétron positivo e o outro é o elétron negativo. Ambos fazem ionização mais ou menos do mesmo jeito, tá? Só vai mudar em bem baixa energia. Mas em alta energia, eles fazem os 2 traços de ionização e os 2 estão correndo meio na direção da própria do próprio fóton incidente. Mas viraram elétrons, tá? O elétron, ele vai até acabar a energia dele e fica parado ali, fica numa banda de valência, num nível de Fermi qualquer. O pósitron também. Só que o pósitron, depois que ele dissipou toda a energia dele, ele não pode existir no universo, coitado, né? Ou ele vai antes, como ele some, difícil saber. Mas tem o positrônio. Eu havia falado na segunda aula minha que isso existia, né? Então você tem o elétron positivo, ele acha um outro elétron negativo e um começa a virar em torno do outro. Tá? Na verdade, os 2 têm a mesma massa, eles viram em torno do centro de massa em comum. Como é que você sabe que esse positrônio existe? Porque no curto tempo que os 2 estão associados, tá? Eles podem absorver um fóton de energia, fazer um estado excitado de positrônio e depois voltar e fazer a fluorescência do positrônio. Tá? É muito rápido, mas todo esse processo é possível de acontecer. Tá? Aí vai sair o positron, ele vai fazer o positrônio e vai ficar feliz. Não, uma hora, até pela indeterminação aí do espacial, né, que tem, uma hora os 2 estão juntos de novo, tá? A massa de repouso deles vai virar energia, tá? E vai, na verdade, cada um pesa 511 keV por velocidade da luz ao quadrado, tá? Na hora que os 2 se encontrarem, vai virar 2 fótons de 511 keV, emitidos em direções opostas. Oposto se os 2 estiverem parados bonitinhos, tá? Se os 2 tiverem uma certa energia entre si, vai ter uma pequena dispersão desse ângulo de 180 graus aí. Isso é previsto também. Essa é a técnica de PET, tá? Então, olha só, o jeito de medicina nuclear, você põe um radioisótopo, a pessoa ingere, está incorporado na pessoa. Sai o gama desse radioisótopo, é detectado no equipamento, tá? E é fácil detectar? Detectar é fácil, é difícil saber de onde veio, tá? Você não tem uma coisa muito fina. Deixa eu sair um pouquinho daqui, vamos me colocar mais para cima aqui. Você não consegue detectar com muita precisão o angular, tá? Os detectores tem que ser grandes, senão eles ficam um pouco eficientes. Então, na hora que o PET ele vem, você não sabe direito o ângulo dele, então isso faz uma imagem muito borrada. E o pior, tá? Tem muito fóton espalhado aí pro meio. Então, à medida que você tem uma detecção, você não consegue... Fica borrado tudo. Aí, o fóton de 511 keV, ele é de energia alta, ele é difícil também de saber o ângulo. Acontece que vai vir 2 de 180 graus. Você vai ter 2 detectores esperando esses fótons, tá? Mas vou saber de onde ele vem? Não, você vai fazer um anel de detectores aí, tá? Na hora que bateu aqui, tá? Os 2 vão bater no mesmo tempo, porque é a velocidade da luz e os 2 chegam juntos. Houve um sinal numa janela de coincidência que fala, não, são 2 e esses 2 são os de aniquilação. Você consegue determinar melhor esse traço. Então você faz uma detecção com qualidade melhor, tá? Técnica PET. Aqui ele está falando o seguinte, que os elétrons, eles têm a energia, mas não do fóton original. Está subtraído, a fóton original menos a energia de massa dos elétrons. Depois, tá, essa energia vai reaparecer aqui nessa emissão dos fótons
da aniquilação. Mas, tipo assim, se o fóton tinha 10 MeV e houve uma produção de par, vai sair 2 elétrons, que a soma dá 8 MeV. Tá? Esses 2 elétrons vão dissipar 8 MeV pela corrida deles, vamos falar se não aconteceu um estralo nem nada. 8 MeV depois, o pósitron está ali quietinho, encontra o seu cara metade elétron, né? Na verdade um cara que odeia. E esses 2 MeV que estão, era 10, quando não é 2, é 1, né? 2 e 511. 10 vira 9, dissipa 9, tá faltando 1. O pósitron, quando aniquilar, ele vai achar um outro elétron que não era aquele original, não era o companheiro que foi produzido junto com ele, e eles vão virar os fótons da energia faltante, tá? É isso que está escrito aqui. E aqui para finalizar, tá? Tá faltando alguma coisa de negócio de conservação de massa e energia, né? O que será que está acontecendo? Se a gente tivesse no Lavoisier, né? Coitado, teve o fim trágico. Eu ia falar assim, olha, eu tinha... De repente apareceu massa. Aí pro meio, tô criando massa. Né? Que maravilha! Não tem conservação de massa. Né? Imagina, eu tenho um meio, de repente eu tenho 2 elétrons a mais. É um meio mais 2 elétrons a mais. Apareceu massa. Né? É a conversão da massa em energia. Vamos só ver direito o que é. Ó. Aqui é o caso mais limítrofe, né? Olha aí. Então, mas massa e energia, né? No elétron não dá para ver. Mas aqui tem reações químicas acontecendo. Olha, gelo virando água, né? A água tem uma diferença de energia em relação ao gelo. Essa diferença de energia se traduz como uma diferença de massa, mas na casa do 10 a menos 12. Tá? Aqui, ó, 4 átomos de hidrogênio mais 1 de carbono faz o metano. O metano é mais leve do que esses aqui. E a diferença? É a energia de ligação entre todo mundo. Por isso que a energia de ligação aparece como menos, na verdade, né? Sempre. Mas é na casa do 10 a menos 9 da massa dos constituintes, né? Ó, aqui nós temos uma fissão do urânio 235, que é físsil, né? 1/1000 da massa de tudo. A diferença dos subprodutos é 1/1000, né? Esse 1/1000 faz a explosão. Aqui é a fusão. Olha aí, 2 átomos de hidrogênio pesam mais do que 1 de hélio, né? Então, bom, aqui no caso eu já não sei falar. Os dois têm mais, só que a relação vai para o mais pesado, né? Então a diferença de energia é aqui a fusão nuclear, a fissão nuclear, a fusão nuclear, e aqui a transformação pura. Só para mostrar, né? A massa do elétron é essa tantada de menos 31 quilos. E essa aqui é a massa do elétron também, só que a gente está falando de keV, então não está falando de quilo. Vamos ver se tem uma equivalência, tá? Olha aí, né? Esse fator C2 aqui é o que transforma joule, né, energia, em quilo. É um fator de equivalência, produção de massa e energia. Tá bom? Ficaram confusos? Fica olhando aí depois. Produção de par não ocorre na região diagnóstica, é dominante na parte de energias altas, né? Olha aí, acima de 10 MeV, que alguma coisa começa a ficar mais relevante aí, tá? Senão, com 50, vamos falar aqui, tem essa logaritmo estaria aqui, né? Já é uma coisa importante. Mas antes de 10 MeV o pessoal não considera muito, não. Tá bom? Bom, olha, esse é o grande resumo de tudo que eu falei. Depois vocês olham com paciência, vocês vão ver que o fóton ele vai e volta, tem efeito fotoelétrico, faz mais radiação característica, não usa o G aqui, tá? Mas tem hora que os bolicas vêm para elétron
E quando vem para elétron, faz transferência de energia por meio dos traços de ionização, provavelmente calor, né, que está aqui escrito, né? Freamento é o Bremsstrahlung, então vira fóton. E daí tem tudo coisinha. Depois vocês olhem com paciência, tá? Não, chega, acabou. Esse é o outro. Vamos por aqui. Gente, agora eu encerrei a aula, ela ficou enorme, desculpe, eu precisava acabar ela de alguma forma, né? Então eu agradeço vocês de novo. Dessa vez eu não pus filminho, tá? Depois eu vejo uma musiquinha bem legal, porque agora também tá todo mundo cansado. Um grande abraço para vocês. Vejam esse resumo, o resumo, deixa eu ver. Resuminho, dá uma olhadinha nesse resumo aí, que esse resumo é bem legalzinho, tá? Eventualmente vocês conversam sobre isso de novo comigo. Grande abraço para todo mundo aí. Vamos todos descansar. Tchau!